O episódio 7 da segunda temporada de Ruptura chegou com os dois pés na porta. Muita coisa foi respondida aqui e, em compensação, muitas respostas ficaram do lado de fora. Vamos falar então deste episódio que até agora é o melhor episódio da série. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bacana no começo do vídeo que isso ajuda bastante o canal. Ruptura continua a surpreender as pessoas a cada episódio, tanto por sua qualidade técnica quanto também de qualidade narrativa. Tudo o que você vê na tela, ela faz parte, ela contribui para contar a história. A montagem, o design de som, a fotografia, a história avança e muito, mas o caminho não é fácil. Ele é bem torturoso e não sabemos se a recompensa no final será boa ou não. E agora temos também, além das respostas, algumas teorias. O andar de teste, qual será o destino da gema, como ela chegou ali, o futuro de Mark, quem são aqueles funcionários novos que apareceram na sala de testes, e principalmente, será que Irving já esteve nessa sala de teste antes? Ou será que todas as pessoas que passam pelo processo de ruptura passam por essa sala de teste? E é por isso que o Irving, de alguma maneira, lembra do elevador. No episódio 2 dessa temporada, o Mark, ele fala para a irmã dele que ele viu e confirmou os restos mortais de Gemma. E sabemos também que teve um velório, que seu corpo foi cremado. Pelo menos, algo foi cremado ou alguém que ele acreditava ser o corpo da Gemma. No quinto episódio da série, a Hagrid falou algo para o Mark relacionada de que a Lumen ela comanda o necrotério da cidade e pode ter roubado alguns corpos. E aquele corpo que foi cremado não foi o da Gemma, e sim de uma outra pessoa que não sabemos quem. E também, muito provavelmente, esses corpos que são roubados são levados para a Lumen para fazer experimentos. Ainda fica na dúvida se a Gemma realmente morreu e ele reconheceu o corpo dela e ela foi de alguma maneira ressuscitada. E ela sabe disso e é por isso que ela está aceitando passar por esses testes. Ou se ela realmente estava viva e o Mark foi enganado. O corpo que ele viu não era o da Gemma. Sabemos que a Lumen consegue fabricar corpos idênticos às pessoas que trabalham na Ruptura. Algumas teorias diziam que, na verdade, a Miss Case era apenas uma versão sintética da Gemma, mas se ela realmente morreu, suas memórias foram restauradas de alguma maneira. Será que seu cérebro não parou totalmente e ela foi reanimada? Esse episódio ele mostrou que a Gemma e o Mark estavam tentando ter um filho, mas as coisas começaram a tomar um rumo inesperado quando a Gemma sofreu um aborto espontâneo. Isso abalou bastante o casal, claro, mas não fez que eles desistissem. Então eles foram para uma clínica para tentar fazer fertilização in vitro, mas isso aparentemente também não deu certo. Foi quando, aparentemente, no seu desespero e na sua vontade de ter uma criança, que Gemma acabou se envolvendo com a Lumen. Ela aparece segurando aqueles mesmos cartões do qual o Dylan rouba um na primeira temporada. O nome desses cartões é Shik-Hai Bardo. O significado desse nome é interessante. De acordo com o budismo, bardo se refere a um estado limiar entre a vida e a morte. E existem 6 estágios deste bardo, indo desde o nascimento ao renascimento. E o quarto estágio é justamente o que dá nome ao episódio, o Shik-Hai Bardo. Esse é o estágio que marca o início do processo de morte. E é também o processo fundamental que envolve a dissolução do processo do eu. É interessante que até mesmo a pose do homem no cartão, ela é chamada a pose do Guerreiro 2, a consciência da respiração, que é uma das 3 poses que serve como metáfora para a morte do eu, para a morte do ego. Será que a Lumen, de alguma maneira, deseja que a Gemma tenha essa morte do seu eu, apagando talvez toda a sua memória, criando toda uma personalidade nova? E talvez isso tenha a ver com todas as salas da qual ela é obrigada a entrar. E por falar dessas salas, eu anotei o nome das que apareceram até agora. São elas: Allentown, Drainosville, Siena, Lucknow, Loveland, Wellington, Saint-Pierre, Zurique e a última, a Cold Harbor. E cada uma dessas salas, tirando a Cold Harbor que ainda não vimos o que acontece dentro dela e ela ainda não entrou, desencadeia uma nova interna da Gemma. O Dr. Mauer fala para a Gemma que ela visitou naquele dia 6 salas. E ele pergunta para ela se ela se lembra de algo que aconteceu em alguma dessas salas. Ela garante para ele que não se lembra de nada. A única coisa que sabemos é que ela sai dessas salas com algum tipo de dor, da qual ela não faz ideia o que causou aquela dor. E é interessante que para cada sala, a Gemma ela recebe uma roupa específica e ganha também, como eu disse, uma personalidade nova. E é por isso que quando ela pergunta para a mulher quantas salas ela iria visitar naquele dia, e a mulher responde que 6, e quando ela vê a roupa da qual ela usa para entrar na sala Wellington, que é a sala do dentista, ela solta um palavrão, pois ela sabe que de alguma maneira, quando ela sair daquela sala, ela vai sentir muita dor em sua boca. Sabemos então que esta é a sala do dentista, e para aquela personalidade interna da Gemma,
A vida dela é exatamente aquela, estar sempre fazendo uma cirurgia em seu dente. Talvez esses testes funcionam num primeiro momento como um teste de memória muscular, para saber se aquela dor de alguma maneira resgata a memória. E olha que são salas completamente estranhas e as versões internas de Gemma passam por mal bocados dentro delas. E uma dessas salas, por exemplo, ela vive numa eterna turbulência. E por mais que o doutor diga que está tudo normal, e é estranho a maneira que ele reage também, dando comida para ela na própria turbulência, e aquela versão dela nunca viu a vida fora de uma turbulência, então para ela realmente é normal. Já na sala Alien Town, foi uma das que eu fiquei mais angustiado, pois ela vive ali, aparentemente como uma mulher casada com o Dr. Mauer, num eterno Natal, escrevendo com a sua mão esquerda, que claramente não é a sua mão dominante, agradecendo vários e vários presentes que são completamente inúteis, até a sua mão doer. Pensa você viver eternamente, tirando o dente, numa turbulência e no eterno Natal. A versão externa, a Gemma, não sabe o que acontece nessas salas. É angustiante isso, né? E talvez a sala da turbulência seja uma maneira de fazer e ver se ela tem alguma espécie de resgate da memória da Gemma junto com o seu acidente. Ainda não vimos todas as salas e uma das salas que não foi mostrada é a própria Cold Harbor. A própria Gemma diz que esta foi a sala que ela nunca entrou. E ela pergunta para o doutor o que vai acontecer quando ela entrar nessa sala. E ele diz algo bem enigmático: você verá o mundo novamente e o mundo verá você. Qual é exatamente essa grande missão e por que isso irá mudar o mundo como um todo? E é interessante, pois ela também pergunta se ela vai poder voltar para o Mark novamente, e mais uma resposta enigmática. Ele diz: Mark se beneficiará do mundo que você está gerando. Fico me perguntando qual é esse resultado e por que isso é tão importante e o que o Kian Egan tem a ver com isso tudo. Mark estava trabalhando nesta pasta Cold Harbor, que agora sabemos que são as salas. A pergunta que fica é: será que no momento que eles estão trabalhando é o mesmo momento que as salas estão em funcionamento e aqueles números sendo jogados relacionados à empatia, a sentimentos, são para tentar de alguma maneira criar o processo de ruptura ou mesmo tentar influenciar as memórias de quem está dentro dessas salas? E existem outras pessoas, inclusive, que fazem parte deste processo da sala de testes ou apenas a Gemma? Uma curiosidade sobre o livro que o doutor pega na sala da Gemma antes de levar a cadeirada é o livro A Morte de Ivan Illich, de Leon Tolstói. É um livro curto e muito profundo sobre um homem que entende o verdadeiro propósito de sua vida nos últimos minutos de sua morte, que remete ao título do episódio ao quarto estágio do bardo, o Chic Han Bardo, e que remete também diretamente a Gemma, que talvez nos últimos minutos, nos últimos segundos da sua vida, ela encontrou o propósito. Talvez seja isso que a Lumen quer que ela acredite. Sabemos que o último episódio vai ao ar no dia 21 de março e vai se chamar Cold Harbor. E creio que muita coisa será respondida neste episódio. Creio também que veremos a sala e que a pasta que o Mark está trabalhando vai chegar ao 100% e que esse episódio final da segunda temporada será mais um que vai mudar tudo na série como um todo e veremos apenas a série evoluir bastante. E antes de encerrar o vídeo, uma coisa que ficou na minha cabeça: antes da Gemma sofrer o acidente, ela está saindo para um evento e fala que vai voltar às 10. Chama o Mark para ir junto, mas ele diz que precisa trabalhar. E logo depois, quando ele está trabalhando, vem a polícia informar que a sua esposa está morta. A partir disso, eu pensei em duas coisas. Uma delas é que ela procurou a Lumen para tentar engravidar de uma maneira desesperada, e a Lumen causou ali o acidente e pegou ela para poder fazer todo esse processo de testes. Ou talvez ainda mais triste e mais radical, é que ela sabia que a sua morte seria forjada em um ato de desespero para ter um filho, e assim ficar um tempo lá na Lumen para poder ter e gerar essa criança do Mark. Eu ainda acredito que isso seja um pouco difícil dela ter feito isso. Talvez ela tenha procurado a Lumen realmente e a Lumen, no seu processo de crueldade, acabou forjando a morte dela, ou até mesmo matando e ressuscitando, ainda não sabemos. O que você acha disso? Deixa sua opinião aqui nos comentários. O que você acredita que ela realmente sofreu um acidente, morreu e foi reanimada, ressuscitada, ou tudo não passou de uma grande farsa para enganar o Mark e poder usar a Gemma como eles estão usando? Comente aqui embaixo, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe o vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. Se inscreva também se não for inscrito ou inscrita. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desses aqui também. Aqui em cima, uma playlist inteirinha sobre ruptura. E aqui embaixo, um vídeo que você também vai gostar bastante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.